Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super sério e que é literalmente uma das primeiras grandes batalhas da vida: a sepse neonatal. É uma condição grave, uma verdadeira corrida contra o tempo, sabe? E entender como ela funciona é simplesmente crucial para a gente poder proteger os recém-nascidos. Então, vamos juntos desvendar esse desafio. Bom, para a gente começar, é super importante ter a dimensão do que está em jogo aqui. Sepse neonatal, olha, não é uma infecçãozinha qualquer, não. Ela está ali no topo da lista das principais causas de doenças graves e, infelizmente, de morte em recém-nascidos. E o impacto é ainda mais pesado, sabe? Especialmente naqueles bebezinhos que já chegam mais vulneráveis, os prematuros e os de muito baixo peso. Ok, para a gente entender essa história do começo ao fim, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que é essa ameaça silenciosa? Depois, vamos ver os fatores de risco, decodificar os sinais, entender a corrida pelo diagnóstico, como é feito o tratamento e, por fim, o caminho para a recuperação. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que exatamente a gente está enfrentando? Afinal, o que é a sepse neonatal? De um jeito bem direto, é uma infecção que toma conta do corpo todo do bebê no primeiro mês de vida. Pensa assim, micro-organismos, tipo bactérias, vírus ou fungos, conseguem entrar na corrente sanguínea. E aí, é como se o corpo todo soasse um alarme de emergência, sabe? Isso dispara uma reação inflamatória gigantesca por todo o sistema. E olha, aqui está o pulo do gato para entender a gravidade da coisa. O grande perigo, muitas vezes, não é só um micro-organismo que invadiu, mas a resposta do próprio corpo do bebê. É uma resposta desregulada e exagerada. A gente chama isso de SIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. A analogia do incêndio florestal é perfeita. Imagina que, em vez de apagar um foguinho pequeno, o sistema imunológico joga uma bomba atômica. O ataque é tão forte, tão generalizado, que ele acaba machucando os próprios órgãos e tecidos do bebê. É uma batalha interna que sai do controle. Ok, vamos avançar um pouco. Como é que essa condição começa a se desenhar? É interessante pensar que, muitas vezes, a jornada da sepse começa antes mesmo do bebê nascer. É por isso que identificar os fatores de risco o mais cedo possível é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. E aqui a gente vê bem os dois lados dessa história. De um lado, tem os fatores que vêm da mãe. Por exemplo, uma bolsa que rompeu há mais de 18 horas. Isso é praticamente uma porta aberta para bactérias subirem e chegarem no bebê. Ou uma infecção na própria mãe. Do outro lado, tem os fatores do próprio recém-nascido. A prematuridade, o peso muito baixo, tudo isso significa que o sistema de defesa dele ainda está muito verdinho, sabe? Menos preparado para brigar. E olha só esse número que reforça demais a importância do pré-natal. Entre 10 e 30% das gestantes têm a bactéria GBS no corpo, e o detalhe é, geralmente sem sintoma nenhum. É uma bactéria que está ali, quietinha. Por isso a gente chama de colonização silenciosa. O problema é que, se isso não for detectado e tratado com antibiótico na hora do parto, a bactéria pode passar para o bebê. E aí ela se torna uma das maiores vilãs, uma das principais causas da sepse, que aparece logo nos primeiros dias. Certo, o bebê nasceu. E agora? Agora, a vigilância tem que ser constante, porque a sepse neonatal é mestre em se disfarçar. Os sinais dela são sutis, muitas vezes vagos, e é isso que torna o diagnóstico um verdadeiro quebra-cabeça. Dá uma olhada em como a sepse pode se manifestar. Ela ataca em várias frentes: respiratória, neurológica, digestiva. E o grande desafio é esse: não tem um sintoma que grita é sepse. Pode ser uma respiração um pouquinho mais rápida, o bebê ficar mais molinho, mais alargado, ou simplesmente não querer mamar. É essa variedade toda que faz com que a equipe médica precise estar sempre com a pulga atrás da orelha, com um nível de suspeita muito alto. Mas no meio de tantos sinais, tem um que acende o alerta vermelho com mais frequência. Em impressionantes 90% dos casos, a primeira coisa que aparece é algum tipo de dificuldade para respirar. Então a mensagem aqui é super clara. Qualquer probleminha respiratório num recém-nascido tem que ser investigado para ontem. É o sinal mais importante. Ok, mas com essa variedade toda de sinais, como é que se chega a uma conclusão? É aqui que começa um verdadeiro trabalho de detetive, uma investigação médica, e o relógio, claro, está sempre correndo contra. E essa é a grande questão, né? Se os sintomas podem ser confundidos com um monte de outras coisas, como é que se bate o martelo e diz, é sepse? A resposta é que não tem uma varinha de condão. Não existe um único teste mágico. O diagnóstico é, na verdade, a montagem de um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça montado com muita urgência. Cada pecinha conta.
os fatores de risco que a gente já viu, os sinais que o bebê está apresentando e o resultado dos exames de laboratório. Só juntando tudo isso é que a imagem final aparece. E esse processo tem uma lógica, um passo a passo. Tudo começa com a suspeita da equipe médica, baseada em tudo que eles estão vendo. Aí vem um passo importantíssimo, coletar sangue para hemocultura. E isso tem que ser feito antes de começar qualquer antibiótico, isso é fundamental. Ao mesmo tempo, eles pedem outros exames, tipo a proteína C reativa, o PCR, que funciona como um termômetro da inflamação do corpo. No fim, a equipe junta todas essas pistas e define o diagnóstico e o que fazer. E nesse trabalho de investigação, tem um exame que é a estrela principal, a hemocultura. Basicamente, eles cultivam uma amostra do sangue para ver se cresce algum bichinho ali. É o que a gente chama de padrão ouro, sabe? É o único teste que consegue dizer o nome e o sobrenome do micro-organismo que está causando a infecção. É a prova definitiva. Certo, a suspeita é alta, a equipe está juntando as peças. Mas e aí? Espera o resultado de tudo? De jeito nenhum. A ação tem que ser imediata. Não dá para esperar a confirmação do laboratório. O tratamento já começa como um contra-ataque, rápido, decisivo. E aqui, gente, tempo é literalmente vida. A sepse neonatal é uma emergência médica. A regra de ouro que todo mundo segue é começar os antibióticos na primeiríssima hora depois da suspeita. Cada minuto conta. Por isso o tratamento é o que a gente chama de empírico. O que isso quer dizer? Quer dizer que os médicos não esperam para saber qual é o inimigo. Eles já atiram nos suspeitos mais comuns, os mais prováveis, com base na experiência e nos protocolos. E qual é o arsenal de primeira linha? Geralmente a combinação clássica é ampicilina com gentamicina. A lógica por trás disso é bem inteligente, é um ataque com cobertura ampla. A ampicilina pega os suspeitos mais comuns, tipo GBS, já a gentamicina ataca outro grupo de bactérias, como a E. coli. Juntos, eles garantem que a maioria dos principais vilões já seja combatida desde o início. Certo, o tratamento começou, o contra-ataque está em andamento, a próxima fase, então, é de monitoramento total. A pergunta agora é: como a equipe sabe que a batalha está sendo vencida, que o bebê está melhorando? A melhora é vista em duas frentes. Primeiro, no que a gente consegue ver, na clínica, a temperatura do bebê volta ao normal, a respiração fica mais tranquila, ele começa a se mexer mais, a ter interesse em mamar de novo. E, ao mesmo tempo, vem a confirmação dos exames de sangue. Aqueles marcadores de inflamação, como o PCR, começam a cair. É o sinal claro de que aquele incêndio florestal dentro do corpo finalmente está sendo controlado. E, finalmente, a jornada chega na parte mais esperada, a alta, a ida para casa. Mas isso só acontece depois de um checklist de segurança bem rigoroso. O bebê precisa estar sem nenhum sinal de infecção por pelo menos 48 horas, respirando super bem sem ajuda, mamando direitinho, ganhando peso e, claro, ter completado todo o ciclo de antibióticos. Aí sim, a batalha está vencida. E a gente termina com uma reflexão que é, talvez, a mais importante de todas. Essa jornada pela sepse neonatal ensina uma lição muito poderosa. Informação e atenção aos detalhes salvam vidas. Entender os riscos, saber reconhecer os primeiros sinais, mesmo os mais sutis. Isso não é uma tarefa só para médicos e enfermeiros. É um conhecimento que empodera todo mundo, pais, mães, avós, cuidadores. Todos nós, juntos, podemos ser os melhores guardiões para os mais pequeninos e vulneráveis.